O escritor chinês Lao Tzu, criador do taoísmo filosófico, deixou entre seus inúmeros ensinamentos um que certamente vai de encontro à tendência humana de se mostrar reticente em face de mudanças. Parafraseando-o, a vida é uma série de mudanças naturais e espontâneas das quais não nos cabe resistir, mas sim aceitar que as coisas devem fluir naturalmente em seus caminhos, pois do contrário, isso irá gerar nada além de tristeza. De fato, não costumamos ser receptivos para as mudanças que ocorrem em nossas vidas e em nossas rotinas, sejam elas em nosso local de trabalho, nas pessoas que fazem parte do nosso convívio social, nas novas responsabilidades adquiridas ou mesmo no lugar que chamamos de lar. No entanto, elas são fundamentais em nosso crescimento e compõem os diversos ciclos dos quais todos nós iniciamos, concluímos e recomeçamos durante a nossa curta existência. E não há melhor exemplo dos diversos ciclos que compõem nossas vidas do que a convivência no ambiente familiar. Ao mesmo tempo em que a paternidade e maternidade representam uma fase complexa e de extrema importância para todo e qualquer ser humano, ambas conferem aos pais a chance de exagerarem, durante a criação de seus filhos, os diferentes ciclos que também vivenciam em suas respectivas idades. Desde a inocência e empolgação da infância, as complexidades e rebeldia da adolescência e a maturidade da fase adulta, essa que costuma ser acompanhada pela dolorosa separação entre pais e filhos. Já do lado dos filhos, crescer certamente não é algo fácil, pois, além das já esperadas alterações físicas e comportamentais, nossos pontos de vista, emoções e, sobretudo, propósitos de vida estão em constante transformação e, com eles, também surgem percalços no caminho, decepções, derrotas e despedidas indesejadas. Ainda assim, seja você um pai, mãe, filho ou filha, devemos enxergar todas essas mudanças não apenas como algo natural, mas também prazeroso, além de sentir orgulho do que nos tornamos após cada ciclo de vida e ansiar pelos próximos que estão por vir. E trazendo esses e tantos outros temas pertinentes para o debate, uma animação japonesa, lançada em 2012, encantou o público com um conto de fadas moderno, mas pautado em situações verossímeis o bastante para criar uma identificação em todos aqueles que o presenciaram em seu lançamento. Criança Lobo, animação do estúdio Shinzu e com direção de Mamoru Hosoda, que assina o roteiro juntamente com Satoko Okudera. Em seu prólogo, o espectador pode ter a impressão errada de que esse se trata de um romance adolescente com elementos fantásticos. Ainda mais levando em conta que na época, sagas como Crepúsculo e seus derivados eram bastante populares. Porém, assim como aconteceu no romance live action Questão de Tempo, o filme não tem seu foco na história do casal, mas sim em uma trama familiar sobre uma mãe enfrentando as mais variadas adversidades, enquanto testemunha e participa do crescimento de seus filhos. Em um intervalo de tempo de 13 anos, vemos Hana, uma jovem universitária de 19 anos, conhecendo e se apaixonando por um colega de sua sala, introspectivo, de poucas palavras, e que em nenhum momento revela o seu nome verdadeiro. Porém, a personalidade alegre e acolhedora de Hana, sempre com um sorriso em seu rosto, aos poucos o conquista, e diante do sentimento recíproco, ele revela seu segredo, de que é capaz de se transformar em um lobo. Hana o aceita como ele é, e ambos iniciam um relacionamento que dá origem aos seus dois filhos, a extrovertida Yuki e o inseguro Ami, e ambos, assim como o pai, também podem se transformar em lobos. Infelizmente, em um dia chuvoso, Hana presencia o seu grande amor morto por motivos desconhecidos, e se vê com a responsabilidade de criar os filhos sozinha. Tendo que esconder o segredo deles das outras pessoas, Hana decide se mudar para uma casa abandonada em um ambiente rural e longe da civilização. Além das obrigações como mãe, Hana precisa aprender a garantir o sustento de seus filhos, usando a terra para plantar e colher o seu próprio alimento. Felizmente, apesar do isolamento e do receio das outras pessoas descobrirem a verdade sobre Yuki e Ami, o caráter gentil de Hana atrai outros moradores que a ajudam em sua nova fazenda, permitindo assim a ela dar a criação que os filhos merecem. Ao mesmo tempo em que acompanha o gradativo amadurecimento de ambos e os diferentes caminhos que eles irão seguir dali em diante. Com uma bela animação em 2D que remete aos melhores títulos do estúdio Ghibli, Criança Lobo ainda conta com um grande trabalho de dublagem e trilha sonora, para alternar entre a agitação e diversidade do ambiente urbano com a calmaria e beleza das paisagens naturais,
com destaque para a cena em que Ami, cada vez mais descobrindo seu lugar no mundo, se depara com a beleza do habitat acima das montanhas. Mas a real força da obra de Mamoru Hosoda está em seu enredo, que dentre diversos temas como paternidade, maternidade, família, aceitação, preconceito e responsabilidades, aborda como os ciclos fazem parte das nossas vidas e como devemos aceitar quando esses terminam, pois novas realidades e oportunidades se apresentam em nossa frente. Ao longo de mais de uma década, vemos Hana como uma universitária que mora sozinha e trabalha meio período para cobrir as despesas pessoais e com os estudos. Seu contato com um aluno misterioso, a gradativa aproximação e o relacionamento compõem uma fase de sua vida que logo se tornaria algo maior com a chegada da primeira filha do casal, Yuki. Ambos realizam as atividades típicas de paternidade/maternidade, conciliando o trabalho, estudos e o tempo com os filhos em uma convivência harmônica e feliz. Infelizmente, a tragédia se abate sobre Hana ao ver o corpo de seu marido morto em forma de lobo, e sendo incapaz de fazer algo além de o ver sendo levado em um caminhão de lixo como um mero animal abandonado. Apesar da profunda tristeza, Hana guarda a memória do companheiro com carinho ao deixar a sua carteira de motorista com sua foto em um local onde sempre possa vê-lo, e mostrando-lo aos filhos. Falando neles, à medida em que cresce, Yuki utiliza sua habilidade de se transformar em lobo sempre que possível e faz as suas travessuras típicas tanto de uma criança quanto de um filhote. Inclusive, o diretor aproveita a situação inusitada para criar momentos cômicos, como no momento em que Yuki destrói os livros e roupas da casa, igual que um cachorro faria, e vemos Hana em dúvida sobre levar a filha doente ao hospital ou em um veterinário. Porém, à medida em que a manifestação de lobo das crianças se torna mais constante, Hana precisa fazer uma mudança drástica, saindo do ambiente urbano para a zona rural, onde irá aprender sobre o valor do trabalho manual, do cultivo para a subsistência e, principalmente, da importância da vida em comunidade para lidar com as dificuldades rotineiras. Embora inicialmente isolada de tudo e de todos para proteger os filhos, não demora para Hana perceber que precisa da ajuda de pessoas, mesmo daquelas que se mostram mais hostis inicialmente, como é o caso do fazendeiro Nirazaki, que apesar do comportamento rude, ensina a protagonista como fazer a sua plantação e, posteriormente, lhe ajudar com alimentos e mobília para sua casa. Apesar da fazenda se tornar cada vez mais próspera, Hana não pode mais se manter longe da civilização por muito tempo, ainda mais diante da insistência de Yuki em conhecer outras crianças e ir para a escola. Mesmo relutante, sua mãe aceita e tanto ela quanto Ami começam seu caminho na escola. Embora com o passar dos anos, seus objetivos se tornem cada vez mais distintos. Ami, que sempre foi um garoto frágil, inseguro e retraído, desperta seus instintos durante o acidente que quase causou a sua morte, mas que o fez ter o contato com a natureza, que o faria cada vez mais desejar fazer parte dela, ao invés do mundo humano. Em contrapartida, Yuki, que sempre se mostrou desinibida sobre a sua transformação, aos poucos decide manter a sua forma loba em segredo para se encaixar melhor na vida com os humanos. Em face disso, Hana precisa lidar com mais uma fase em sua vida onde percebe que seus filhos, diferente de como se comportavam na infância, estão trilhando caminhos imprevisíveis durante a adolescência, algo que a deixa assustada e preocupada. Em um dia na escola, Yuki se mostra insegura com a chegada de um novo colega, Sohei, que tenta se aproximar da garota, mas em um acidente, ela se transforma em lobo e o machuca. Enquanto isso, Ami vem a conhecer uma raposa na floresta, da qual se torna seu mestre, lhe apresentando as belezas do mundo selvagem e fazendo o garoto encontrar o seu verdadeiro lugar no mundo. Durante um dia chuvoso, Ami parte para a floresta para ajudar a raposa, que está em seu leito de morte, fazendo Hana ir em busca de seu filho. Enquanto isso, Yuki e Sohei ficam presos no colégio, aguardando sua família os levarem de volta. E enquanto conversam, a garota revela seu segredo ao amigo, que confessa saber a verdade desde o início, mas que não irá dizer a ninguém sobre isso. Na floresta, Hana quase é atacada por um urso e vem a escorregar em um morro, ficando desacordada. Em um sonho, Hana reencontra seu amado companheiro, que a conforta, dizendo que ela criou bem os seus filhos e que eles irão encontrar o seu próprio caminho. Ao recuperar os seus sentidos, Hana percebe que Ami a resgatou e se torna um lobo, rumando em direção para o seu novo lar nas montanhas, com sua mãe, apesar de triste, aceitando a decisão dele em partir, assim como a de Yuki, que mais tarde iria estudar em uma outra escola.
Ao longo de quase 2 horas, Criança Lobo é uma crônica sobre como toda a vida é composta por ciclos que começam e se fecham para dar chance para que outros se iniciem, com novas experiências e pessoas em nossa jornada. Assim como um dos principais dilemas dos pais é ver seus filhos crescerem e deixarem seus ninhos, esses também irão passar por diversas fases de suas vidas, com alegrias e tristezas, mas sempre com novos aprendizados a cada passo dado. Através de uma fábula moderna sobre uma jovem que se apaixonou por um homem-lobo e teve filhos que herdaram esse dom, temos em tela uma bela animação nos ensinando a aceitar a vida, seus ciclos e mudanças, e que, apesar de dificuldades e despedidas serem inevitáveis, devemos sempre recebê-las com um sorriso no rosto.